Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Vamos hoje estudar juntos os versículos 37 ao 43. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. É certo que a realidade que os discípulos viram lá no Monte da Transfiguração ainda precisava de um tempo para que fosse permanente. O que eu quero dizer com isso? Jesus sabia muito bem que o caminho até a cruz ainda precisava acontecer. Eles descem do monte e já se deparam com a necessidade, já se deparam com uma oportunidade de serviço, enfim. Jesus sabia que ainda era preciso fazer mais coisas. Ele desce e uma grande multidão já o aguarda, já o espera. E dentro dessa multidão, o texto diz, surgiu um homem que disse em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar. É interessante que alguns já disseram até que esse era um caso de epilepsia, que era uma doença e não um espírito imundo, por causa das características do que o espírito fazia aqui. Mas é preciso lembrar que nós estamos sempre obrigados a lidar com o texto como ele se apresenta para nós. E o texto diz claramente que era um espírito imundo, ou seja, que era um demônio. Muito embora a aparência aqui dos sintomas, ou seja, aquilo que o demônio fazia parecer que fosse um ataque epilético, não é o caso, porque o texto diz que Jesus repreendeu o espírito imundo. Ele não faria isso se não fosse realmente um demônio que estivesse ali e estivesse causando aquela reação do menino. O fato é que o homem trouxe aquele menino para os discípulos de Jesus. O que aconteceu? Isso aqui aconteceu certamente enquanto Jesus estava descendo com os 3 discípulos do monte, após a transfiguração. Esse homem trouxe o seu menino para os outros discípulos, para que eles pudessem então orar, fazer alguma coisa por ele, e os discípulos não puderam fazer nada, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então, o homem estava desesperado. Veja que a linguagem que Lucas usa aqui é a linguagem de um pai que está sem nenhuma alternativa, desesperado. Suplico-te que vejas meu filho, né? E o texto diz que ele tinha rogado aos discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Jesus, antes de fazer alguma coisa por aquele menino, na verdade chama a atenção, repreende, traz uma palavra de repreensão. E quando nós colocamos esta passagem lado a lado com o relato, por exemplo, de Marcos,
nós vemos que o que Jesus disse aqui não se aplicava somente aos seus discípulos, mas se aplicava também àquelas pessoas que estavam ao redor. Eu particularmente tenho a tendência de pensar que, na verdade, essa palavra se aplicava menos aos seus discípulos e mais às pessoas que estavam ao seu redor. De qualquer modo, o que Jesus diz é o seguinte: ó geração incrédula e perversa. Ele chama a atenção pela falta de fé. A falta de fé aqui é algo terrível e é algo que impede que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, sem dúvida. Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Jesus não estava de maneira alguma impaciente e não estava aqui de maneira alguma sendo grosseiro. Eu creio que Jesus quis usar essa ocasião para mostrar uma lição de que sem fé era impossível se aproximar de Deus, de que era preciso ter fé. E outra coisa, que às vezes era preciso realmente algo específico para lidar com algumas castas de demônio. Nós vemos isso quando comparamos, por exemplo, esta passagem com a passagem de Marcos, em que Jesus fala da questão até mesmo da oração e do jejum. O fato é que quando o menino foi trazido para a presença de Jesus, imediatamente o demônio o atirou no chão. O texto diz claramente: o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu aquele espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Sem dúvida, essa era a reação que Jesus queria, que eles glorificassem a Deus. É interessante também lembrar que Jesus tinha, na verdade, acabado de vir de um momento especial de oração que ele teve com o Pai. Então Jesus estava sem dúvida preparado para esse momento, e seus outros discípulos também estariam. Eu creio que há aqui para nós uma palavra de alerta para que sempre que estivermos ministrando, sempre que estivermos na presença de Deus e sempre que for demandado de nós alguma coisa para ser feita no reino, isso deve ser feito com toda a seriedade. E nós devemos consagrar, antes de trabalharmos para o Senhor, devemos consagrar a nossa vida e buscá-lo. Eu creio que o fato de que Jesus menciona o jejum, a oração, não fala especificamente como se somente com jejum e oração esse demônio fosse sair, mas eu creio que fala da consagração que nós devemos ter sempre antes de estarmos na presença de Deus e especialmente ministrando na presença de Deus. É algo que nos chama a atenção aqui. O fato é que Jesus expeliu o demônio e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. O poder de Deus foi manifestado. Jesus mais uma vez foi instrumento do poder de Deus para livrar aquela criança, para livrar aquele jovenzinho e para libertá-lo daquele demônio que o atormentava. Nós vamos encerrando por aqui esse trecho do estudo e vamos continuar o nosso estudo do capítulo 9 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.